Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O livro de Hebreus, ele tem um objetivo principal, que é apresentar a superioridade de Cristo. Quando nós lemos do início ao fim, nós vemos o livro destacando Jesus como superior. No início nós vemos Jesus, ele é superior no que diz respeito à revelação de Deus ao homem. Como acabamos de ler, Deus no passado falou aos pais, às gerações mais antigas, de muitas formas, falou através dos profetas, e o autor aqui, ele diz, mas nesses dias, ou seja, há quase 2000 anos atrás, quando ele estava escrevendo esse texto, ele estava trazendo a grande novidade, dizendo, mas nesses dias ele nos falou através do seu Filho, ele nos falou através de Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, como nós vimos na aula passada. Todas as coisas, Jesus ele é o herdeiro da criação. Então, o texto já começa colocando Jesus como aquele que é o ponto máximo da revelação de Deus ao homem, da comunicação. E o livro continua apresentando Jesus Cristo como superior aos anjos. Todos os anjos são criaturas. Jesus não é anjo, nem é o primeiro anjo que foi criado. Não, Jesus, ele é o Criador. Ele é o Criador. Nenhuma criatura poderia receber da parte de Deus o castigo pelos nossos pecados. Porque quando Jesus ele morreu, ele não morreu simplesmente por mim, por você, mas ele morreu para restaurar toda a criação. E se ele fosse uma criatura não poderia cumprir esse papel. Mas Jesus, ele é o próprio Deus que veio ao nosso encontro, porque somente sendo Deus ele poderia suportar, preste bem atenção, somente sendo Deus, como a Bíblia assim nos fala, somente sendo Deus, Jesus Cristo poderia suportar o peso do pecado da humanidade inteira. Somente sendo Deus, Jesus poderia suportar o peso e a dor de todo o universo. Então, quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos é o próprio Deus sofrendo por nós. Já falamos sobre a Trindade, já falamos sobre método teológico, ou seja, cremos que para você que está acompanhando todas as aulas, você já ouviu muitas novidades. Eu creio que agora a sua mente já está pronta para começar a entender melhor todos esses conceitos, como, por exemplo, a grandeza de Deus, né? Que está muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas, voltando ao livro de Hebreus, ele vai nos falar de Jesus como superior aos anjos, vai falar como Jesus como o sumo sacerdote, ele é superior a todo o sacerdócio levita, ele é superior à lei e assim por diante. Um livro precioso, sugiro a você que gaste um tempo, leia Hebreus, mas leia o livro inteiro. As pessoas têm o mau hábito de ler, às vezes, versículo por versículo, e ler apenas aquilo que lhe agrada. Mas gaste tempo, leia Hebreus. Mas nessa aula, nós queremos, partindo desse texto, queremos falar a respeito de Deus como um Deus que se comunica.
E eu costumo falar do ciclo da comunicação divina. Ou seja, Deus, Ele inicia um processo de comunicação com você, com a humanidade, conosco, e Ele vai conduzindo esse processo de comunicação ao longo da história. E aqui nós vemos que, e pensando no que nós vimos nas aulas anteriores, né, daquela cosmovisão bíblica, é interessante nós pensarmos assim que antes da criação, Deus, Ele já conhecia cada um de nós. E na sua grandeza, e à medida que vamos falando, nós estamos falando também dos atributos de Deus, né? Ou seja, na sua grandeza Ele já conhecia a sua necessidade, Ele já conhecia os problemas que cada um dos 7 bilhões de habitantes que estão no planeta hoje estão enfrentando. E Deus, Ele já colocou, Ele já estabeleceu a provisão para você suportar, para você enfrentar esses dias. Em outras palavras, Deus, lá na eternidade, antes mesmo de criar todas as coisas, Ele já nos conhecia hoje, sabia da nossa necessidade hoje e já sabia o que Ele queria nos comunicar hoje para que o projeto dele se cumprisse na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Isso é o que nós vamos estar vendo. Nós vamos estar vendo, primeiramente, que Deus, Ele se comunica de uma forma concreta. Deus se comunica de uma forma concreta. Deus não é uma ideia, um pensamento, a comunicação de Deus não é uma coisa subjetiva que alguém entende de uma maneira, um outro grupo de uma forma. Não, Deus é um Deus concreto e Ele se comunica de uma forma concreta. Assim como eu estou aqui me comunicando com você através dessa videoaula, Deus, muito mais do que isso, Ele é um Deus concreto que está ao seu lado, está ao meu lado e Ele se comunica. Isso é o que nós podemos chamar de revelação. Deus, Ele se comunica também de uma forma clara. Deus, Ele se comunica de uma forma clara, sem deixar dúvidas. Deus, Ele não se comunica de uma forma confusa, como querem alguns, dizendo que não, realmente no passado Deus, Ele se revelou aos profetas, se revelou a Israel, mas aí partindo daí nós já não temos certeza de nada, porque cada um escreve uma coisa. Não, esse não é o Deus que nós cremos, não é o Deus revelado na Bíblia. Deus, quando fala de forma clara. E isso tem a ver com inspiração. O processo que envolveu a composição desse livro tão precioso. E Deus se comunica também de uma forma eficiente. Eficiente. Ou seja, Deus, Ele não simplesmente sabe o que eu preciso, e você precisa. Deus, Ele não foi simplesmente o Deus que, além de saber e se comunicar, Ele agiu sobre os escritores da Bíblia para que eles pudessem colocar as coisas da maneira correta. Mas Deus, Ele se comunica de uma forma eficiente. Ou seja, quando nós temos esse livro na mão, quando nós estamos diante da revelação de Deus, que vai muito além desse livro, é o próprio Deus que age no nosso coração, na nossa mente e nos faz entender aquilo que é a sua vontade boa, agradável e perfeita. A partir dessa aula nós estaremos então estudando todo esse processo. Hoje nós vamos ver então esses 3 pontos. Deus comunica de uma forma concreta, de uma forma clara e de uma forma eficiente. Ainda com o texto de Hebreus em nossas mãos, vamos pensar um pouco agora sobre a revelação de Deus de uma forma concreta. Em outras palavras, Deus se comunica de uma forma concreta.
O texto diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, a primeira verdade que nós temos aqui é a existência de Deus. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que se comunica. Nós encontramos hoje muitas pessoas blasfemando contra Deus. Encontramos hoje na internet, no YouTube, vídeos de algumas pessoas que se acham sábias aos seus próprios olhos e acham que é algo interessante se dizer ateísta e fica cheio de filosofia e debochando de Deus e tentando provar com a sua mente que Deus não existe. E cá entre nós, não existe coisa mais ridícula do que um ser humano, mais patética do que um ser humano tentando provar que Deus não existe. Porque, como eu disse em uma aula anterior e depois conversando com alguém, percebi que a pessoa não tinha compreendido muito bem, quando eu disse que quando a pessoa ela está pensando ou criando uma filosofia para provar que Deus não existe, ela está primeiramente usando a si mesma. Em outras palavras, ela está usando um cérebro, uma mente, uma cabeça que foi criada por quem? Por Deus. O ser humano em si mesmo é a maior prova da existência de Deus. E uma coisa que eu gosto é que a Bíblia ela não gasta tempo. Ela não gasta tempo tentando provar que Deus existe. Aliás, isso é algo que está dentro do coração do homem. É algo que já nasce conosco. O problema não é crer em Deus. O problema é não crer. É por isso que essas pessoas, quando resolvem dizer que Deus não existe, aí elas têm um trabalho muito grande de ficar falando um monte de filosofia e de raciocínios, porque o natural é crer em Deus. Mas, se por um lado é natural você crer em Deus, e isso nós vemos em todos os lugares, as pessoas elas têm essa necessidade, esse desejo dentro de si de buscar um ser superior, de se voltar, de adoração. O fato, por outro lado, é que nós temos muitas pessoas que estão adorando não o Deus verdadeiro. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, envolvidas até mesmo com os espíritos das trevas. Nós vemos as pessoas tentando satisfazer esse desejo e esse apelo que há no nosso coração em relação a Deus, mas o fazem de uma forma incorreta, de uma forma que não satisfaz o seu coração. É por isso que nós precisamos conhecer a revelação de Deus. E esse é o primeiro ponto. Nós vamos ter outras aulas na sequência falando só sobre revelação, certo? Porque esse é um conceito amplo e existe muita coisa maravilhosa aí para falarmos, mas nós estamos fazendo apenas uma introdução. E a introdução é essa, que Deus, Ele se revela a nós de uma forma concreta. Primeiramente porque Ele é um Deus concreto. Deus existe, quer as pessoas queiram, quer não, quer acreditem, quer não. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e terão que confessar que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará e reconhecerão, terão que confessar que Jesus é Deus. Mesmo aqueles que ficam aí batendo de porta em porta, dizendo que não, que Jesus não é Deus. Todos eles vão ter que dobrar os seus joelhos um dia e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Mas o maravilhoso é que Deus fala. E aí temos o conceito de revelação. Ou seja, nós só podemos conhecer a Deus porque Deus desejou ser conhecido. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele nos criou para conhecê-lo. Nós vimos que Deus nos criou para um relacionamento perfeito, mas veio o pecado e nos afastou dele. Quebrou
A Bíblia diz que os nossos pecados formam uma barreira, um muro que nos separa de Deus. E nessa situação, nós não conseguiríamos de maneira nenhuma obter algum conhecimento de Deus se Deus não tivesse decidido então se fazer conhecido a nós. Deus então, Ele decidiu ser conhecido, Ele veio ao nosso encontro. A palavra revelação, e nós vamos, como eu disse, nas aulas seguintes vamos falar bastante sobre revelação, mas só de início, gostaria de deixar claro que nós não estamos falando aqui de revelação no que diz respeito aos dons espirituais, como algumas pessoas entendem. Não, nós estamos falando aqui de revelação como Deus se mostrando e se deixando conhecer como Deus. Diz o texto que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E agora, nos últimos dias, Deus nos falou através de Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo, que não é simplesmente uma energia ou uma força de Deus, não, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. E no livro de Atos nós vemos o Espírito Santo falando, se comunicando. Energia não fala, energia não se comunica. Mas nós vemos no livro de Atos o Espírito Santo como pessoa. E já falamos que a Trindade, querer entender a Trindade de uma forma lógica, é querer pegar o oceano e colocar dentro de um copo, querer pegar o universo e colocar numa mente tão pequena. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele nos fala, Ele se revelou, Ele se deixou conhecer. Que coisa maravilhosa! Entender que Deus é um Deus concreto, é um Deus que existe de verdade. Não depende do que eu entendo ou deixo de entender. Se eu digo que Deus existe, Ele existe. Se eu começar a falar agora, ficar doido e começar a falar que Deus não existe, não vai mudar o fato, Deus Ele existe. E pronto, Ele é o Criador. E é um Criador que se comunica conosco através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, se comunica conosco através da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos adiante estudar isso de uma forma mais pormenorizada. Mas nesse momento, hoje, nessa aula, quando estamos iniciando uma série de várias aulas, nós gostaríamos que você tivesse no seu coração já essa bênção, que Deus se comunica de uma forma concreta. Isso é revelação. Ele deseja que você o conheça como Ele é. Deus, Ele deseja ser conhecido porque o conhecimento é a base do relacionamento. Você não consegue se relacionar de uma forma saudável com um desconhecido ou com uma desconhecida. Não existe relacionamento entre pessoas desconhecidas. Relacionamento sadio, abençoador, ele tem como alicerce o conhecimento. E Deus, então, Ele toma a iniciativa, como nós vimos aqui em Hebreus. Esse é um texto maravilhoso porque resume isso muito bem. Deus, Ele tomou a iniciativa de falar conosco. Deus, Ele quer falar com você. O que o seu coração precisa, o que você está precisando é ouvir Deus falando. O que o mundo à nossa volta precisa é ouvir Deus falando. E é por isso que Deus chamou você, e é por isso que nós estamos estudando, fazendo esse curso, porque nós já aprendemos que não basta falar de Deus, nós temos que falar de Deus de uma forma responsável, de uma forma viva, de uma forma relevante. Vimos, portanto, que Deus é um Deus real, verdadeiro, e é um Deus que fala,
é um Deus que se comunica de uma forma concreta. E isso tem a ver com o processo de revelação. Como acabamos de ver, Deus se revela de uma forma concreta. E isso tem a ver com revelação. Ele se dá a conhecer. Mas o que nós queremos destacar agora, dentro desse ciclo da comunicação divina, é que Deus ele se revela também de uma forma clara. Clara. Não deixa dúvidas. Ele se revela de tal maneira que não deixa dúvidas com relação àquilo que ele nos está falando. Ele nos revela de uma forma clara. E isso tem a ver com o processo de inspiração, que, como eu tenho dito, nós vamos ver nas aulas seguintes do nosso curso de Teologia Deus o Pai. Deus, no passado, falou de muitas maneiras, e diz o texto que ele falou aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias nos falou através do Filho. Nos falou através de Jesus. Como é que nós sabemos hoje o que Deus falou com os profetas? Como é que hoje nós sabemos a respeito daquilo que o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco, nos falou? Através da Bíblia. Através da Bíblia. Mas nós gostamos sempre de enfatizar isso, que por mais que nós amemos esse livro e cremos que esse livro é a palavra de Deus, ele não é um entre muitos livros que falam sobre Deus, não, ele é a revelação de Deus, certo? Ou seja, é o único livro que nós consideramos sagrados, nós cristãos consideramos sagrados, certo? É esse livro. Através desse livro Deus nos fala, mas preste bem atenção, o nosso relacionamento não é com o livro. O nosso relacionamento é com Deus que se revela a nós através do livro. Então, isso é importante porque se o nosso relacionamento fosse com o livro, nós nos tornaríamos pessoas racionalistas. Outra coisa, se o nosso relacionamento fosse apenas com o livro, nós conheceríamos muito pouco de Deus. Porque Deus ele é muito maior. Deus é muito maior do que este livro. Certa vez, um aluno chegou para mim, não sei o que ele tinha discutido com os outros colegas, e ele veio conversar comigo buscando apoio para a sua teoria. E ele me perguntou: professor, o senhor não acredita, não crê que tudo aquilo que nós precisamos, conhecer sobre Deus, ou tudo aquilo que pode ser conhecido sobre Deus, está na Bíblia? Alguma coisa assim. Mas a ideia dele era essa, que Deus, ele falou tudo a respeito dele nesse livro. Aí eu olhei para aquele irmão com carinho e falei: como que um Deus tão grande vai caber dentro de um livro tão pequeno? Deus, ele é muito maior. Ele é muito maior. Deus, ele é infinito. Para nós termos um livro que falasse tudo sobre Deus, nós precisaríamos de um livro infinito. Ou seja, é impossível. Mas eu não estou aqui em momento algum diminuindo o valor da Bíblia, o valor das Escrituras. Ela é palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que aqui Deus nos fala aquilo que é necessário para nós termos comunhão com Ele. Aqui Ele nos fala aquilo que é necessário para que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Mas
O livro é pequeno demais, ele é pequeno demais para falar tudo sobre Deus. Mas, como eu disse há pouco, o maravilhoso é saber que o meu relacionamento não é com o livro. O meu relacionamento é com Deus que se revela através do livro. Coisa maravilhosa, Deus ele se revela de uma forma clara. De uma forma clara. Foi por isso que, como diz a palavra de Deus, nenhuma profecia, estamos aqui falando da Bíblia, foi entregue por um raciocínio particular de alguém. Nenhuma profecia aqui foi entregue porque alguém pensou, escreveu, mas homens separados por Deus, inspirados por Deus, registraram. Nós teremos mais adiante uma ou duas aulas especificamente para falar sobre a questão da inspiração. E como é que esse livro surgiu, como ele chegou até nós, como que foi a ação de Deus nesse processo. Mas agora o que nós estamos querendo falar é isso, é que Deus ele se revela de uma forma clara. Deus ele é tão objetivo na maneira dele se comunicar que ele se revelou por escrito. Por escrito. É importante você ter experiências com Deus. Mas é perigoso, é algo perigoso quando a pessoa ela deixa a Bíblia em segundo plano e começa a querer viver e construir um discurso sobre Deus baseado apenas na sua experiência. A minha experiência, ela tem valor para mim, mas eu não fui chamado para ensinar a minha experiência, eu fui chamado para ensinar a Bíblia. A sua experiência é importante, fortalece, etc. Mas nós não fomos chamados para pregar experiências, nós fomos chamados para pregar a palavra. A Bíblia Sagrada. Deus, ele se revela de uma forma clara. Se não fosse assim, a Bíblia de repente poderia ser um livro diferente, né? Vamos imaginar? Ao invés de ser um livro do modo como nós conhecemos, poderia ser um livro cheio de páginas brancas, algumas coloridas, e daí cada um de nós pararíamos, ficaríamos olhando e pensando, quem sabe fazendo algum barulho especial para tentar ver o que viria à nossa mente. Mas não é assim. Deus ele é um Deus objetivo. Seu cérebro, a sua capacidade de pensar, a minha capacidade de pensar, foi Deus que deu. Porque Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. A capacidade de pensar, a capacidade de entender, a capacidade de criar, isso foi Deus que nos deu. A capacidade de aprender, foi Deus que nos deu. As pessoas, elas são preguiçosas. Vou repetir. As pessoas são preguiçosas. Elas têm preguiça de estudar. Elas não gostam de gastar tempo lendo, certo? Elas acham que isso não é uma atividade muito espiritual. Por que não? Isso aqui é uma coisa, sei lá, da carne. Nós podemos conhecer Deus através... Você conhece Deus usando o caminho que Deus colocou para ser conhecido. E olha só, Deus colocou aqui, na Bíblia, escrito a sua vontade, de uma forma clara. Ele agiu no decorrer da história, levantou as pessoas que ele desejou para fazer esse processo. É interessante que, andando por esse mundo afora, eu encontro pessoas que falam, olha, eu queria tanto receber uma palavra de Deus, uma palavra do Espírito Santo, e eu queria ouvir o que Deus, uma revelação nova. E às vezes a pessoa, algumas delas, né, tem muitas que só fala e não faz nada. Tem outras que falam e daí vão gastar tempo orando, aleluia. Oração excelente, sem oração nada funciona. Mas o que eu estou falando é que que não adianta a pessoa ficar orando e ficar jejuando e sobe no monte, desce do monte e tal. Você quer ouvir Deus de verdade? Senta aí numa cadeira, pega esse livro, comece a ler. Porque Deus, ele é um Deus que se revela de uma forma clara. Você quer ouvir
o Espírito Santo falando com você? Leia a Bíblia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de Jesus. Isso é palavra do Espírito Santo, porque nesse processo de inspiração da Bíblia, é o Espírito Santo agindo. Você quer ouvir o Espírito Santo? Lê a Bíblia. É a voz do Espírito Santo. Nós vamos ter mais tempo nas aulas seguintes para falar sobre o processo de inspiração, ou seja, como esse livro chegou nas nossas mãos. E ao contrário do que muitas pessoas falam, que isso aqui é papel, tinta, né? Papel aceita tudo. Só que esse é um livro especial. E nós vamos ver isso nas aulas que trataremos sobre o tema inspiração. Mas nesse momento, nós queremos enfatizar que Deus ele se revela de uma forma clara. Ele se comunica. Deus ele se comunica, melhor dizendo, de uma forma clara. Já vimos que ele se comunica de uma forma concreta. Estamos vendo agora que Deus ele se comunica de uma forma clara. Você quer ouvir Deus? Então, senta aí, onde você quiser, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, ora, né? Quer ter um dia de jejum? Tenha, mas quer ouvir Deus? Abra a Bíblia, leia. E não fica fazendo, só uma sugestão, tem muitas pessoas que têm o hábito de pegar a Bíblia assim, abrir, bater o dedo. Eu confesso, há momentos que eu faço isso. Só que por que eu faço isso? Graças a Deus eu já tenho um conhecimento das Escrituras razoável. Então, quando lá o meu dedo bate num livro como Jeremias, por exemplo, eu já sei que aquele capítulo foi escrito em tal época, eu já entendo a situação histórica de Jeremias, eu já conheço o livro, então eu consigo ver. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento e vai fazendo assim, Deus, ele é tão amoroso que às vezes ele traz mensagens maravilhosas. Sei que todos vocês já tiveram experiências assim, de mesmo fazendo dessa maneira, né? Deus falou com você. Mas, e o importante é ler. O importante é ler. Mas é importante também que você leia a Bíblia inteira. Leia livros inteiros. Pegue livros inteiros, pegue os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pegue livros do Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Isaías, mas leia os livros inteiros. E enquanto você estiver lendo, tenha isso em mente, é Deus falando comigo e Deus fala de forma clara, direta, objetiva. Por isso é que Ele nos deu esse livro inspirado por Deus. Já vimos que Deus se comunica de uma forma concreta, e isso é revelação. Nós acabamos de ver que Deus se comunica de uma forma clara, e isso tem a ver com inspiração. E nesse momento nós veremos que Deus ele se comunica de uma forma eficiente, e isso tem a ver com iluminação. O que significa dizer que Deus se comunica de uma forma eficiente? Significa dizer que a comunicação de Deus conosco é feita de tal forma que não deixa dúvidas. Significa dizer que Deus ele se comunica de uma forma pessoal, de uma forma direta, e Ele faz isso de uma maneira tal que aquilo que Ele quis comunicar realmente é comunicado. A pessoa ouve, a pessoa compreende, certo? Deus ele comunica de uma forma eficiente. Nós estamos gravando essas videoaulas, peço a sua oração por esse processo, para que Deus nos dê aí a sua unção para fazermos isso, os outros professores também, e
Muitas pessoas ao redor do mundo estão sendo alcançadas através desse trabalho, mas eu confesso que, como professor aqui falando, no meu coração eu sempre estou orando, pedindo graça a Deus. Porque sempre fica a dúvida, até que ponto o aluno que está ouvindo isso, seja pela internet, através do sistema de educação à distância, seja nas classes com DVDs e com seus monitores, até que ponto eu estou conseguindo colocar, até que ponto eu estou conseguindo me comunicar com eles. Até que ponto você está realmente entendendo aquilo que eu estou procurando transmitir. Isso é a nossa limitação humana. Mas eu creio na bênção de Deus e creio que Deus, Ele está usando isto, né? Porque é Ele que pôs isso no nosso coração, aqui da Eternity Grace, para fazer esse trabalho, e Ele que reuniu você e está fazendo tudo isso acontecer. Eu sei que Deus, Ele está agindo. Mas por que eu estou usando esse exemplo? É para que nós entendamos que quando nós falamos da comunicação de Deus conosco através da sua revelação, nós estamos falando de uma comunicação eficiente. Vamos continuar com o exemplo destas aulas que nós estamos produzindo, das videoaulas. Nós estamos enviando essa aula para você, seja através da internet, seja através dos DVDs, mas seria muito diferente, vamos imaginar, que se eu pudesse estar aí do seu lado, ou na sua casa, enquanto você assiste a videoaula no seu computador, ou então aí na classe onde você está, com os professores assistindo o DVD. Seria muito interessante se eu pudesse estar aí com você. E depois da apresentação, poder conversar e reforçar alguma dúvida e etc. Seria algo muito mais eficiente. Mas, graças a Deus, nós temos o recurso da tecnologia e cremos que não somos nós que estamos tentando ensinar alguma coisa, mas é Deus que está nos usando e usando esse ministério com todas as nossas limitações para ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho mais de Deus, da Bíblia. Agora, quando nós falamos da Bíblia e quando nós falamos de Deus, aí sim é uma comunicação totalmente eficiente. Porque quando eu leio a Bíblia, não estou sozinho, eu e um livro. Não, Deus está não apenas ao meu lado, mas se você já tem Jesus como Salvador, Ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Deus mora em você. E Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas inquietações, Ele sabe como a sua mente funciona, não só a sua, mas de todos os seres humanos. Até aquela pessoa que não tem Jesus ainda como Salvador, Deus o conhece da mesma maneira, conhece cada pensamento, cada sentimento. É por isso que falar de Deus de uma forma responsável é algo também maravilhoso, porque nós sabemos que nós não estamos ali, nós sozinhos, tentando fazer com que as pessoas nos ouçam e aprendam algo bom para as suas vidas. Não, nós estamos ali fazendo parte de um processo. E estamos apenas sendo uma ferramenta a mais na mão de Deus para alcançar aquela pessoa. O Senhor Jesus nos disse: eu edificarei a minha igreja. Quem que edifica a igreja? Igreja não como instituição ou salão, sei lá, mas a igreja como corpo vivo de Cristo. Quem é que edifica? Quem é que constrói essa igreja? É Jesus Cristo. Então, quando nós estamos com a Bíblia nas mãos, Deus, o próprio Deus que nos conhece, Ele está abrindo os nossos olhos
para compreendermos a sua palavra. É por isso que o salmista orava, nos dando um exemplo lindo de oração, dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Um bom exemplo de oração para você também, quando você estiver buscando a Deus, quando você estiver desejando ouvir a voz de Deus, faça essa oração e diga: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Quantas coisas maravilhosas Deus deseja falar com você. Quando você está lendo, Deus ele age na sua mente. E aí temos a terceira palavra, que faz parte do processo final desse ciclo de comunicação divino, que é a iluminação. A iluminação é a ação de Deus sobre a pessoa que está recebendo a sua mensagem. É a ação de Deus sobre a mente daquele que está lendo, que está recebendo a comunicação. É por isso que nós falamos que Deus é um Deus que se comunica, e Ele se comunica de uma forma eficiente. É de uma forma que funcione. Eu sei que muitas vezes Satanás ele ilude os servos de Deus e as pessoas, dizendo o seguinte: olha, pregar o Evangelho, falar de Deus é uma coisa complicada, porque a pessoa ela pensa diferente, ela não entende. E algumas pessoas ficam com a boca fechada, porque ela acha que é ela que vai ter que chegar e abrir a mente, a cabeça da pessoa, para ela entender a Bíblia. Não, meu querido, minha querida, entenda isso. É Deus que se comunica, e Ele se comunica de uma forma eficiente. O que Deus quer é que você abra sua boca. Abra sua boca de uma forma responsável. Leia a Bíblia, estude. Parabéns para você que está fazendo o curso, gastando tempo aí, investindo tempo para aprender mais. Isso é importante, você aprende, mas o que Deus quer? Deus quer que você vá a todos os povos, a vizinhança, todas as pessoas que moram na cidade, na aldeia, todas as pessoas que moram no país, até os confins da terra. Abra a boca e fale. Ah, mas aquela pessoa, ela estudou muito, ela tem doutorado, ela fez não sei que curso. Ela é gente de carne e osso como eu e você. Eu já tive a oportunidade de pregar para doutores, pessoas cheias de diplomas em outras áreas, cientistas, mas que quando a depressão passa, quando o problema vem na sua vida, ele é carne e osso como todo mundo, o coração está seco, e quando Deus coloca a pessoa na sua frente, vai e fale, porque Deus ele se comunica de uma forma eficiente. Você não é capaz de imaginar o que Deus já está fazendo na vida das pessoas ao seu redor. Agora, o que Deus quer é que você entenda que Ele fala, que Ele quer ser ouvido. Ele fala de uma forma eficiente. Abra sua boca, ore, se prepare, abra sua boca e comece a falar do Evangelho. Não de religião, do Evangelho, de Jesus Cristo. Comece a falar desse Deus que nos amou primeiro e que veio ao nosso encontro e que se revela a nós. E você vai ver grandes milagres acontecendo ao seu redor. E milagre de verdade. O que eu chamo de milagre de verdade? É aquela pessoa que sempre diz que não cria em nada, aquela pessoa que sempre até perseguiu. Você vai ver esses perseguidores se tornando os grandes instrumentos nas mãos de Deus para conduzir multidões ao conhecimento do Senhor. Nessa aula, então, vimos que Deus é um Deus que se comunica. Deus se comunica de uma forma concreta. E isto tem a ver com revelação. Deus se comunica de uma forma clara. E isso tem a ver com inspiração. E Deus se comunica de uma forma eficiente. E isso tem a ver com iluminação. Nas aulas que se seguem, nós estaremos analisando separadamente, em detalhes, esse processo. Revelação,
inspiração e iluminação. Que Deus abençoe e faça com que você, muito mais do que continuar, né, fazendo curso, que Deus faça com que, muito mais do que fazer o curso da Eternity in Grace, que Deus use essas aulas para despertar no seu coração, na sua mente, um fogo, um desejo muito grande de conhecê-lo de uma forma pessoal, de uma forma íntima, e conhecê-lo através dos meios que Ele mesmo estabeleceu para ser conhecido. Que Deus coloque em você um desejo de ter um ouvido e um coração capaz de ouvir Deus, porque Deus ama você. Ele é um Deus que se comunica e Ele tem preparado para você, mesmo antes dele criar todas as coisas, Ele já preparou para você tudo aquilo que é necessário para que você saiba, para que você consiga, sim, viver a vida que Ele tem para você, no ambiente que Ele colocou para você, realizando as coisas que Ele deseja que você realize, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus o grande.